Na fórmula ele fala é raio externo dividido por raio interno. Porém, a gente também pode usar diâmetro externo dividido por diâmetro interno, que o valor dá o mesmo. Beleza? O valor vai sempre dar o mesmo. Você usando a calculadora científica é função e abre parênteses, né? Isso. Coloca lá LN. Quem tem uma calculadora científica, fica embaixo do x ao cubo, né? Ali onde fica o botão liga, vai descendo, tem a função LN. Só clicar na função LN, logaritmo natural, abre parênteses e bota raio externo, raio interno, ou diâmetro externo, diâmetro interno. Beleza? Professor, Diga lá. depois eu só dar uma instruçãozinha rápida sobre essas funções na calculadora, usando ela em foto, porque eu realmente eu não lembro, não. Eu já estudei isso, não estava fazendo elétrica, e realmente eu não lembro mais. Você pode dar uma aula para a gente aí, explicando essas funções na calculadora, por favor? Essa, graças a Deus, é uma função bem simples, né? Mas na hora que a gente for calcular dessa aqui, eu posso dar uma filmada na minha calculadora e clico nela quando a gente estiver resolvendo, né? Beleza, obrigado. Não pega nada. O restante, gente, fica assim, ó. Então a gente já viu que vai ter agora raio externo e raio interno. Beleza? E na parte inferior da equação a gente tem 2 vezes π. A gente sabe que π é 3,14. Isso é usado para calcular a área de circunferência. Esse π é esse R aí, grego, é? É, o R grego que se fala. Exatamente. Fala, Gilson! Eu não vou falar mais, não. Tu tá falando demais hoje na aula aí. Eu? Alto o volume de vocês aí. É muito atrevimento, olha. Então, a gente tem 2, tem o π, a gente sabe qual é. Na calculadora, a gente também tem uma forma de usar o π direto, sem colocar 3,14. A condutividade térmica é o mesmo valor, né? Aqui, nesse caso, o cobre ele é 52 watts metro Celsius. Os materiais de liga metálica têm um valor de condutividade térmica muito mais alto do que os materiais isolantes, né? Como é que é esse negócio aí do pi aí, professor? Que é 3, o quê? 3,14. Pi é 3,14, né? Todo pi tem, ele vale 3,14, é? Isso. É um método que a gente... É um valor matemático que se encontrou para fazer cálculo de circunferência, né? Por exemplo, o comprimento de uma circunferência é igual a 2... Eu vou botar assim porque eu não tenho π aqui no computador. Π vezes o raio. Certinho? A área de uma circunferência é 2... a área é π ao quadrado, πr ao quadrado. Entendeu? Ele significa na função 3,14, né? Vocês substituírem o valor de π por 3,14, tá tudo certo. O valor de condutividade térmica continua sendo o mesmo, só é consultar na tabela igual a gente vinha comentando. E o valor de L, que nos sistemas de condutividade térmica, que é dada em watts, metro Celsius, ou metro Kelvin, né? E o valor de L, essa é uma mudançazinha que tem. Ele não, a gente já está calculando a área, né? Estou entrando, gente, aqui. Então, o valor de L para os sistemas radiais, ele significa comprimento, tá bom? Que é dado em metros também. Mas ele vai ser o comprimento da tubulação. Boa noite. No caso aqui, nessa questão 3.4, aí ele pergunta, utilizando o L,
Ele pergunta aqui, com L sendo 5 metros, ó. Quanto de calor é absorvido pelo refrigerante em 5 metros de tubo? Entra a mesma regra das outras dos sistemas planos, que é a questão não me deu, professor, o valor de quantos metros é. Você considera que é 1 metro, porque se tu considerar por 1 metro, só é o restante é só você multiplicar. Eu calculei que 1 metro tem uma perda de 10 watts. E o meu tubo tem 100 metros, então eu só multiplico os 10 watts por 10. Beleza? Beleza. Então usa 1 metro como base, né, professor? Isso, 1 metro é base. Aqui na questão ele já fala 5 metros, então a gente calcula para 5. Mas se não falar, calcula como 1 e é um múltiplo, né? Aí a gente vê o quanto a gente perde uma tubulação muito longa, né? Então vamos lá, vamos tentar resolver essa questão aí juntos. Essa perda aí realmente é muito desprezível. A gente realmente passa batido com ela nesses cálculos aí. Essa questão é muito interessante mesmo para a gente. Exatamente. Vou deixar essas informações aqui no cantinho, tá? Dá um macete para vocês, né? Quando a gente estiver resolvendo, a gente vai conversando. Bem, a gente já sabe as duas fórmulas que a gente vai trabalhar, beleza? Só dar uma lembrada. As duas fórmulas que são fluxo de calor, que é o que eu estou procurando, e resistência térmica, que é o valor que eu tenho que encontrar para poder encontrar o fluxo de calor. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar os dados da questão. A tubulação é de cobre e tem um diâmetro externo de 3 centímetros. Então, diâmetro externo igual a 3 centímetros. E um diâmetro interno de 1,5. Então, diâmetro interno, 1,5 centímetros. Beleza? Beleza. Beleza? Conduz refrigerante R22 a uma temperatura de menos 5 graus Celsius. A temperatura ambiente que se encontra do lado de fora da tubulação é 28 graus Celsius. Então, a gente tem uma diferença de temperatura de 28 graus menos 5. Certinho? Vai fazer aquele esquema lá da escala. A gente vai ter uma diferença de temperatura de 33 graus Celsius. Beleza? Então, e ele pergunta lá, quanto de calor é absorvido pelo refrigerante em 5 metros de tubo? Então, meu L, que agora em sistemas radiais, L significa o comprimento, é 5 metros. Beleza? Bem, na questão ali do ladinho direito, fala, utilizando para o cobre 52 watts metros Celsius, ou seja, a condutividade térmica é igual a 52 watts metro Celsius. Então, para eu achar a resistência, eu preciso do raio ou diâmetro externo-interno, eu já tenho. O valor de π eu já sei. O valor de condutividade térmica é 52. E o valor de espessura é 5. Então, a gente já tem condição de calcular. Beleza? Pessoal, eu preciso passar para metro? Precisa. Em tese. Por que em tese? Porque vamos fazer um cálculozinho junto aqui de LN. Como a gente vai ter que calcular o LN do raio ou diâmetro externo pelo interno, o que acontece? Vamos fazer o cálculo comigo. Quando ele der... Como é que lê esse K aí? É 52 K watts por metro Celsius, é? Isso, exatamente. Então, olha só. Como a gente está passando por uma divisão aqui, ó, de diâmetro externo por diâmetro interno, nem sempre eu preciso botar em metro.
Só vou precisar botar em metro se eu quiser saber o diâmetro externo, o diâmetro interno ou a espessura do tubo para certo valor. Mas se não, se a questão me der o diâmetro interno e externo, vejam comigo aí. Eu vou fazer 3 centímetros dividido por 1,5 centímetros. É isso? Professor, Vou só calcular perguntar. só... Ontem, a aula de ontem foi gravada, foi? Foi. Porque não deu para mim assistir aí. Tinha como só mandar depois o vídeo para mim dar uma olhada? Tem que estar lá no YouTube. Daqui a pouco eu posso lançar o canal lá para vocês verem de novo, né? Boa noite, caros colegas, Obrigado. professor. Fala, mestre Emerson. Boa noite. Boa noite. Então, eu só quero mostrar para vocês aqui nessa parte que, abrir nossa calculadora aqui, que eu não preciso converter para metro, mas eu vou explicar por quê. Não ficar aquela, porra, hora precisa, hora não precisa, né? Como o LN, ele divide o diâmetro externo pelo diâmetro interno, 3 dividido por 1,5, certinho? É igual a 2. Se eu converter para metro, vai ficar 0,03, certo? Dividido por 0,015. Não é isso? Que também vai dar 2. Então, quando ele me der o diâmetro externo e interno ou o raio da tubulação externo e interno, eu não preciso calcular. Posso jogar direto na fórmula, porque como está dividindo, eu vou cortar essa unidade com essa e o valor que vai me dar não tem unidade. Beleza? Então, a gente já simplifica um pouco aí essa conversão, essa parte, né? E professor, só Então, pode vamos lá. informar o que são esses dados aí? Perfeito, posso sim, Mercedes. A gente está resolvendo essa questão 3.4, que já é de sistemas radiais. Então, para sistemas radiais, o que diferencia do que a gente estava estudando antes é a forma como a gente vai calcular a resistência térmica. A resistência térmica agora é dada por essa fórmula aqui, ó. Ln do raio externo dividido por raio interno, que pode ser diâmetro externo com diâmetro interno. Beleza? Dividido por 2 vezes π vezes K de condutividade térmica e L. Só que L lá em sistemas planos, L era espessura. Para sistemas radiais, L é o comprimento. Ó. Beleza? Beleza. Positivo. Então vamos lá. Aí a gente pegou os dados da questão aqui. Diâmetro externo, diâmetro interno, diferença de temperatura, L e condutividade. E a gente vai encontrar agora a resistência térmica. Opa. Vou pegar essa fórmula aqui, colocar aqui em cima, diminuir um pouquinho ela. O metro não precisa converter não, né, professor? Isso. Quando ele der o diâmetro externo e interno, não precisa converter, porque eles se anulam. Independente de tu converter ou não, vai dar o mesmo resultado. Falando do refrigerante em 5 metros, ele precisa ser convertido também ou não? Se não tiver em metro, precisa. O L tem que estar em metro. Se tiver em qualquer outra unidade, a gente precisa transformar em metro. Beleza? Okay. Só o diâmetro interno e externo que tem essa moleza. Posso utilizar na fórmula lá? Isso, aí pode jogar direto. Então vamos lá. Deixa eu ver quem é que está com o microfone meio ligado. Olha esse menino aí. Não dá para o senhor mesmo de ligar o microfone, não, pessoal? Eu tô caçando quem é aqui. Tá bem carregadinho. O microfone aí, colega. Ô, senhor, se vocês puderem me ajudar o microfone de vocês aí. Acho que é o William, que nem quando a minha tela tá compartilhada, nem sempre eu tenho os recursos todos que eu tenho quando ela não tá, né?
Duvidando de todo mundo aqui, que eu não sei quem. Pronto, parece que foi. Beleza, vamos lá então. Então a gente tem resistência térmica igual a ln de diâmetro externo 3 centímetros dividido por 1,5 centímetros. Beleza? Isso aqui dividido por 2 vezes π. Cara, não tem o valor de π aqui, né? Vou colocar assim, tá? Vocês relevem aí. Botar π escrito π. Vocês já sabem o que significa a letra grega ali. O valor de condutividade térmica é 52 watts metro Nesse Celsius. caso aí, você não vai colocar logo o valor não de pi, vai colocar só o... É porque a na sigla calculadora eu mesmo. boto π, né? Porque o π ele é um número quase infinito. Vai 3,14. Pode ser 2 vezes 3,14 vezes o K de condutividade térmica, que é 52, e minha espessura, que nessa questão é 5 metros. Beleza? Então, resistência térmica é igual a... Vocês pediram help quanto ao uso da calculadora, né? Vou dar uma filmada aqui só para mostrar como é que... Vou iniciar meu vídeo aqui. Peraí. Tô aqui na câmera do celular, ó. Beleza? Vocês estão vendo aí? Positivo. Simples. Beleza. O LN fica aqui, ó. Tá um pouquinho apagado, porque ele é bastante usado. Mas ele fica bem aqui, ó. Beleza? Só clicar na calculadora em LN. Abre parênteses. Embaixo. Lá é 3 dividido por 1,5. Fecha parênteses. 0,693. 0,69. Beleza? Calculadora científica é só isso que vocês precisam fazer para encontrar esse valor. Tá ok? Positivo. Beleza. Deu esse valor aí. Deu esse valor aí. Vai dar Isso, 4,2. 0,69. Ele é adimensional, porque eu corto, como lá tá centímetros por centímetros, né? É 3 dividido por 1,5, eu corto centímetro com centímetro. Então fica 0,69. Tá ok? Vamos lá botar esse valor. Eu sou da 4,2. Agora não sei se é vezes 10. 4,2 deu no meu. Deixa eu ver aqui. Professor, se caso eu fizesse a transformação, daria problema no cálculo ou não? Daria o mesmo valor. Só é um trabalho a mais que vocês iam ter, né? Beleza. Pode fazer a conferência depois aí. Mas dá o mesmo valor. Então, multiplicando a parte de baixo, abrindo nossa calculadora aqui. Duas vezes 3,14 vezes 52 vezes 5. 1.632,8. Beleza? 1.632,8. Pessoal, Diga lá, meu camarada.
Quando a gente faz na científica, ele é aquilo que o senhor falou, né? Ele tem uma leve alteração, né? Por exemplo, Tem, porque aqui tu usa o valor de isso, π, tu usa o valor de correto, π né? como shift exponencial, né? Exato. Aí ele deu uma diferençazinha, mas deu aqui 1633, aí um pouquinho, mas é o que o senhor está falando aí. Tá certo. Vai dar uma Uma divergênciazinha, diferençazinha. Beleza. mas não pega nada. Professor, o meu deu 326. Agora tu faz 320. Faltou calcular o 5 ainda. Na Calcula com 5 calculadora vai dar um científica. valor. Tá fazendo alguma coisa errada aí. Se fizer, Ele faz tá por faltando parte. multiplicar pelo 5, professor. Por isso que deu 300 e pode pouco. ser. Multiplica agora pelo 5 e vai dar 1.600. Beleza? Deu aí? Certo, professor. Também deu esse valor. Eu fiz aqui também na calculadora. Show de bola. Então vamos lá. 0,69 agora dividido por 1.632,8. 4,225 vezes 10 a menos 4. Beleza? Era isso que eu queria saber, era vezes 10. 4,22. Tá 4,22, né? 4,22. 4,22 vezes a menos 4, não é isso? Isso. Vou colocar sem notação científica para a gente aplicar na calculadora depois com mais facilidade, né? Fica 0,0004. O meu deu menos 5. Menos 5? Menos 5? Positivo. Deu. Não sei. O meu deu isso aí. Só É isso que eu ia avaliando. perguntar Né? aqui. No final apareceu na calculadora menos 5. Pode ser se o ponto estiver aqui na frente, ó. Se tiver vírgula, depende de como está a disposição aí, né? Ou se estiver aqui, né? Depende de onde está a vírgula. Talvez seja o mesmo valor, entendeu? Tá 4,22. Aí no final, 4, menos 5. tem que... Se tua calculadora for de mercadinho, mestre Emerson, não vale. Professor, a minha é do computador, mas eu tenho uma científica aqui também, a Cássio. Veja aí na científica quanto é que dá para tirar essa prova. Conversa com a Eu casa. dei esse valor aí. Meu Deus, dei esse valor que o senhor está também. colocando aí, professor. 0,0042, hein? Isso. 258. Então pronto. O meu Na deu esse base valor 10 também, ficaria- 0,00422. A base 10 ficaria Eu dou 4,22 vezes 10 a menos 4, era isso? É? Isso. Pessoal. Então, a gente conseguiu chegar nesse valor aqui? Todo mundo conseguiu? Mestre Sim. Emerson, use sua Cássio que vai dar certo. Pessoal, só para uma informação, eu não sei se vocês têm, mas pelo menos eu fiz isso. Ah, Eu baixei aqui no aplicativo do celular uma científica aí, tá me dando os resultados aqui igual aí. E aí, rapaz, é da NASA. Porra, você agora foi longe, que nem eu sabia disso, olha. Mas baixa, professor, tem muito Tem aplicativo várias que ajuda. opções aqui. Eu baixei uma aqui e deu certo, pelo menos até agora. É uma raiva violenta com a calculadora do meu telefone, que ela não tem memória. Fechou, então. Então, vamos lá. Professor, A pergunta... Diga lá. eu sei que pode ser uma pergunta idiota, mas eu vou perguntar assim mesmo. É momento de burrice. Nenhuma pergunta idiota. Essa resposta aí deu 4,22, né? 4,22. Esse finalzinho que você botou aí, né? A menos 4 aí, eu poderia deixar sem ele ou a resposta estaria errada? Esse menos 4 aqui, deixa eu ver, ele significa o que é 10 elevado a menos 4, né? 4,22 vezes 10 elevado a menos 4, que é a mesma coisa que eu transformei para poder a gente aplicar na calculadora, que esse valor aqui, ó. Né? Esse valor é igual a esse. Tá lembrado lá?
Oitava série, professora Maria. Valeu. Beleza? Pô, foi buscar longe, hein? Maria. Dos fatores, Acho que é a professora do Fabiano que ele ficou rindo aí, ó. Então, gente, a gente calculou a resistência, lembrando, para colocar aqui, ó, para encontrar o valor de fluxo de calor, de quantidade de taxa de transferência de calor perdido, certinho? Então, agora vamos aplicar. Foi para isso que a gente calculou isso, né? Vamos aplicá-lo. Outra coisa, então, a gente lá tem... na Carol, era para você ter falado para ela, olha, Carol, o Vale Transporte tá certo já para os dias que eu vou trabalhar. Eu não tenho Vale Transporte. Era para você ter falado lá que você não tinha o Vale Transporte. Quem é que está negociando o Vale Transporte aqui? Ela que empresa. Mas aí eu vou ter que falar comigo, sei lá. Tem alguém tratando de... O áudio que escuta no... Quando tá ligado o Zoom, o áudio do WhatsApp vem aqui pro Zoom, entendeu? Vem pro Zoom. E agora eu já paguei uns 5 micos, depois que eu descobri isso, entendeu? Vai pro alto-falante e o Zoom pega no microfone e lança de novo. Então, vamos lá. Então, a gente tem taxa de transferência de calor, fluxo de calor, mais simples, né? É igual a diferença de temperatura dividida por resistência térmica. Então, nossa diferença de temperatura tá aqui no cantinho, a gente já calculou ela e é 33 graus Celsius. Beleza? Dividindo ela pela nossa resistência total, que no caso só é um tubo, só é uma resistência. Quando ele tiver várias camadas de isolamento, vai aumentando, né? Fica 33 dividido por 0,0000422. Essa questão já, foi a aula todinha só nela. Beleza? Então, vejam aí quanto dá. 78,19. É isso mesmo? 8,19 watts. É isso aí mesmo. E aqui é Celsius dividido por watts. Beleza? Então, pronto. A gente encontrou o valor do fluxo de calor numa tubulação de 5 metros, dada a diferença de temperatura de 33 graus. Beleza? Vamos para a letra B. A minha resposta aí, fazendo agora como eu perguntei do senhor a pergunta anterior, esse 4,22, eu dividi por ele, deu 7,81, né? E quando só foi pela dízima aí, pela a transformação, né? Deu exatamente esse 78,19 aí. Então, em todo caso, vai ser preciso fazer essa transformação, senão o valor não vai bater. Não. Quando eu faço na científica aqui, ele dá certo. Hoje, né? Graças a Deus, não me abandonou. Mas na calculadora não dá, não. Fazendo a calculadora uma divisão normal, ele não dá certo, não. Não dá certo, não. Muitas vezes falha. Às vezes porque as calculadoras simples, elas não têm capacidade de fazer alguns cálculos com muitas casas decimais, um pouco mais complexos, né? Ela é feita só para somas básicas. Para contas básicas. Então, gente, perfeito. A gente calculou aqui o fluxo de calor, matamos a letra A. Vamos fazer a B agora. Fica lá. Na minha aqui, esse 33 dividido por 0,000422, ele deu 78.199,05. Aí tá batendo aí, como eu não tô entendendo essa parte. Deu 78,119,99, tá batendo, né? Não, a vírgula vem depois do 199. Deixa eu fazer aqui na minha. Você, por favor. Não, tem 2 vírgulas. Tem 2 vírgulas mesmo.
É 78,199,85213. 0,5, né? Ah, não, peraí, tem uma diferença. Eu acho, né? Confere aí pra nós, pra ajudar os amigos também. Perfeito. O meu Cara, também deu isso. 78, 78 mil, mano. É transferir calor que nós estamos pedindo aí, absorvido. 5 metros, né, de tubo. 5 metros. Tá diferente. Vamos fazer aqui. Fazer junto que ninguém erra. 33 dividido por 0,0000422. 78.199. Beleza? Esse é o nosso valor. A minha também deu certo, ó. 78.199 watts. Um valor relativamente alto, mas é porque o tubo está sem isolamento térmico algum. Então, o valor realmente é alto, entendeu? O professor pode colocar só 78,19, né? É 78.199. Nosso tubo está 78,19 quilowatts. Aí pode ser 78,19 quilowatts, entendeu? Positivo. Professor, só uma explicação aí simples aí, se o senhor souber, claro. Nesse caso, esse exemplo de 5 metros aí, ele está dizendo que a tubulação está sem isolamento ainda. Então, essa perda todinha que está tendo acontecendo isso aí agora, né? Isso, porque ela está sem isolamento térmico. Agora frisou, né, professor? Hã? Sem isolamento, né? Sem isolamento térmico. Aí a letra B, ela pergunta: utilizando um isolamento de lã de vidro de 1 centímetro de espessura, de quanto será o calor absorvido? Vamos lá dar uma lembrada em paredes compostas. O que acontece? Ele agora virou um sistema de paredes compostas, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui da apostila que tem. Aqui é uma parede, aqui tem 2 paredes. Vou pegar esse camarada aqui. Está um pouco desproporcional, mas eu acho que atende os propósitos. Tá aqui, ó. Beleza. Aqui dá para a gente ter uma noção do que ele está falando na questão, né? A gente acabou de calcular só esse tubo aqui, ó. Os cálculos que a gente fez foi considerando só o tubo de cobre, ó. Vou riscar, simbolizando ele aqui dentro. Aqui é o tubo de cobre, beleza? Deixa eu puxar uma seta para fora dele aqui. Esse tubo aqui de dentro é cobre, beleza? E aí ele está falando o seguinte, que ele cobriu esse tubo que era único exclusivamente de cobre com 1 centímetro de lã de vidro, beleza? Então ele cobriu aqui com lã de vidro. A pergunta é, né? De quanto será o calor absorvido? Ou seja, o meu fluxo de calor, minha equação do fluxo de calor, vai ter que calcular ela novamente. Certinho? Ele quer saber o fluxo de calor que eu vou ter agora com essa camada. Qual vai ser a grande diferença?
que a minha resistência total, ela vai ser agora a somatória da resistência do cobre mais a resistência da lã. Beleza? Então, a gente já calculou ali em cima a resistência do cobre. Para eu jogar nessa equação, já que eu já sei qual é a diferença de temperatura, para eu jogar nessa equação e descobrir qual é o fluxo de calor coberto por lã, eu preciso calcular a resistência da lã. Beleza? Aí a gente entra no mesmo processo. A gente sabe aqui que, vou chamar a setinha daqui, o raio externo do cobre, né? O raio externo do cobre, ele é 3 centímetros. Confere? Positivo. Confere, senhor? Show de bola. Se ele tem, vamos lá ver aqui, 1 centímetro de espessura, ou seja, se a lã de vidro tem 1 centímetro de espessura, o que ele me fala? Ele me fala que daqui, desse ponto para cá, tem 1 centímetro. Concordam comigo? Positivo. Show de bola. Se eu tenho 1 centímetro para lá, eu vou ter 1 centímetro aqui também. Confere? Então, Positivo. o meu raio 3, vou linkar nele aqui. Foca no raio 3. Aqui, ó, meu raio 3. Ou seja, o raio. Então, eu sei que meu diâmetro interno da lã, o diâmetro interno da lã, ele vai ser 3 centímetros também, porque um material está encostando no outro, né? E o raio externo vai ser 5 centímetros. Porque eu tenho 1 centímetro de espessura, como a tubulação em volta é 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro. Beleza? Firmeza? Recapitula isso aí, professor. Tá? Beleza. Isso, por favor. O que Vamos é lá. esses 5 centímetros aí, só rapidinho? Pois é, exatamente o que a gente está falando. Ó. O desenho, ele está retratando aqui. Ó. O desenho é um corte transversal de um tubo. Todo mundo consegue ver isso? É. Peguei um tubo e cortei. Ei, professor. Oi, Professor, diga no lá. caso aí, ele tá fazendo a imagem de um tubo. Se fosse uma parede, o cobre iria ser o tijolo, no caso. E a lã de vidro iria ser a massa corrida de um lado e do outro. O mesmo Isso, valor. exatamente. Exatamente. Ah, entendi. Só que aí a gente tem que dar uma prestada atenção que isso aqui é um tubo cortado, tá? Aí a gente tem 2 materiais diferentes. O material de dentro, como eu sinalizei aqui, é o cobre, né? O material de dentro é o cobre, que é o tubo, que a gente acabou de calcular lá em cima. E o material de fora é a lã de vidro. Todo mundo consegue visualizar isso? Ok. Beleza? Então eu tenho o meu diâmetro externo, do cobre, lá na questão, ó, que a gente calculou, é 3 centímetros. Então, ou seja, vou fazer um tracinho aqui. Está falando o seguinte, que daqui para cá é 3 centímetros. Tá todo mundo comigo até aí? Positivo. 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 Aí ele fala que Ele fala assim, a minha lã de vidro tem 1 centímetro de espessura. Ou seja, se ela tem 1 centímetro de espessura, aí eu fiz esse desenho aqui, né? Daqui para cá, ó, tem 1 centímetro. Concordam comigo? Isso é 1 centímetro de espessura? Sim. Positivo. Então, tem 1 centímetro de um lado do tubo,
se você puder pegar um lado, né? E 1 centímetro do outro. Ou seja, o meu diâmetro externo do tubo coberto por 1 centímetro de lã, ele vai ser 5 centímetros. Concordam comigo? Não. Consegue visualizar isso? Oi, professor. Oi. Mas no caso do tubo, ele não vai ter só 2 lados. Se for fazer igual que o senhor está falando aí, de 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro, então ele vai ter 4 centímetros, que vai ser um em cima e um embaixo também. Não é isso? Não é mais ou menos assim, não? Não, parceiro, não é não. Só esses 2 centímetros tá somando com 3, né? Centímetros do R2, é isso? Isso, é. O tubo... Não. Assim, aqui tá raio, né? com raio, né? Aqui tá raio, eu peguei esse desenho lá da apostila. Aqui, aí tá raio e a gente está falando em diâmetro, né? Aí, deixa eu apagar esse raio daqui. Raio, diâmetro, aí acaba com a cabeça da gente, né? Porque assim, a gente acabou de calcular a resistência térmica para um tubo. Beleza, um tubo. Que o... Deixa eu fazer outro desenho, que eu acho que talvez esse aí esteja muito poluído já. Só não vai ficar bem centralizado, tá? Vocês relevem aí. Beleza. O que a gente calculou lá em cima foi isso aqui, ó. Um tubo de cobre. A gente calculou lá em cima. Esse tubo, ele é de cobre. Beleza? E ele tem internamente ele tem aqui um 1,5 centímetros. Certo? Foi isso que a gente viu lá em cima. Todo mundo comigo? Sim, pode continuar aí. Beleza. Ok, professor. E ele tem de raio externo, daqui para cá, 3 centímetros. Certinho? Mais ou menos aqui. 3 centímetros. Consigo girar esse negócio? Não. Teste, peraí. Não consigo girar ele, olha. Eu vou deixar aqui no cantinho, dar uma prolongada aqui para ver se dá para. Ele tem aqui, ó, 3 centímetros, beleza? Dá para entender aí, né? Que é uma referência ao diâmetro. Positivo. Aí a gente envolve esse tubo que a gente calculou tudo certinho para ele, a gente envolve ele com mais uma camada. Esse 3 vai confundir aqui, deixa eu botar ele lá para dentro. Tá aqui, o diâmetro externo é 3 centímetros, né? Beleza. E eu envolvo ele com uma camada de 1 centímetro de lã de vidro. Vamos lá. Eu coloquei aqui a parte externa, né? É lã de vidro. Deixa eu escrever aqui. Esse material aqui, ó, ele é lã. Vamos ver. Ele é lã de vidro. Tá de outra cor aqui. Tá azul. Beleza? Tamo junto até aqui?
Positivo. E ele tem Positivo. 1 centímetro de espessura, ó. Ou seja, ele é uma camada que tem 1 centímetro de espessura. Então, eu vou escrever aqui. 1 centímetro. 1 cm. Beleza? Se eu tenho 1 centímetro aqui, quando eu dou a volta no tubo, né? Eu estou cobrindo o tubo todinho. Isso quer dizer o quê? Que do outro lado também vai ter 1 centímetro. Concordam comigo? Não, Positivo. concordo. Beleza. Então, eu tenho o meu diâmetro interno da lã de vidro ele é 3 centímetros. Professor, nesse caso aí, é como se o senhor dividisse o tubo no meio e ia ficar um centímetro para cada lado, para colocar a lã de vidro, certo? Isso. Porque tu pega o material de 1 centímetro de espessura e tu envolve no tubo, ele vai ficar 1 centímetro de cada lado do tubo, entendeu? Essa é a... Vai ficar 1 entendi. centímetro aqui e 1 centímetro aqui, ó. Quando tu for rodando, né? Cobrindo ele todo. Aí a gente vai ter, como a gente sabe que essa medida bem aqui, ó, é 3 centímetros, né? A gente escreveu ela bem aqui, ó. Bem aqui é 3 centímetros, né? Então, a minha camada mais externa, ou seja, o meu diâmetro interno da lã de vidro, ele vai ser também 3 centímetros. E essa distância que eu vou ter, ó, daqui para cá, essa distância aqui, ó, ela vai ser 5 centímetros. Vocês concordam comigo? Ah, tá, agora entendi. A espessura total dela vai ser 5 centímetros, né? Contando com Isso, o cobre. diâmetro. Exatamente. Aí a gente vai ter que calcular, a gente já sabe a resistência do cobre. A gente precisa calcular agora só a resistência da lã. Beleza? Vamos dar nosso intervalinho, a gente mata essa questão na volta? Beleza, professor. Bora encher o pulso. Salvar. Positivo. Então, beleza. Nosso objetivo aqui é descobrir o valor do fluxo de calor. Para isso, diga lá, Silvio. O senhor está explicando tudo isso porque a gente já tem, é claro, essa informação, mas o senhor está explicando por que chegou nessa informação, é isso? A gente precisa... Isso, eu só fiz explicar para os meninos que não estavam entendendo como é que a gente... Beleza, entendeu? que o L aqui é 5 metros, no caso, não é isso no caso, né? Não, o L é o comprimento do tubo, ele é 5 metros. Tranquilo, tranquilo. Okay. Beleza? Eu já estava confundindo aqui. Então, vamos lá. A gente precisa calcular aqui o fluxo de calor. É isso que a questão está pedindo da gente, né? A nossa diferença de temperatura, vamos pegar nossos famosos dados da questão. Né? E, professor, esse 1,5 aí de centímetro, a gente vai ter de somar ele com alguma coisa? Não. O 1,5, como é o 1,5? A parte oca, né? Não, precisa não. A gente usou ele lá em cima aqui, ó. A gente utilizou ele para calcular o valor do cobre, né? Foi diâmetro interno e externo do cobre. Ele é o diâmetro interno do cobre. Nesse cálculo aqui, a gente precisa... O que a gente quer encontrar agora? Isso. A gente quer encontrar agora o fluxo de calor. Esse camarada aqui. Para isso, a gente precisa da diferença de temperatura, que a questão me dá, e precisa da resistência térmica total, né? Resistência térmica total, ela é a resistência do cobre mais a lã. A gente já calculou a resistência do cobre. A gente tem ela aqui, ó. Resistência do cobre, ela é 0,000422. Só que a gente não tem da lã, beleza? Para a gente encontrar da lã, a gente precisa saber o diâmetro interno e externo da lã. Aí a gente fez esse desenho
só para descobrir ali qual era o diâmetro interno e externo bem certinho. Beleza? Então, a gente parou Então aí. vai ter que fazer o procedimento igual como nós fizemos Do cobre. Igualzinho. Só que agora com os dados da lã, né? Por exemplo, a diferença de temperatura, ela é a mesma, né? Ela continua sendo 33 graus Celsius. Não muda. Não mudou, né? Aí eu venho. Meu diâmetro interno é quanto? 3. 3 centímetros. E o diâmetro externo é quanto? É 2. Diâmetro externo total. Como ele está cobrindo, ó, a gente desce ele fica sendo 5. Beleza? Aí a gente precisa da condutividade térmica e precisa do valor de L, né? O valor de L ele dá na questão, é 5 metros. O valor da condutividade térmica, pelo que eu vi, parece que a questão não me deu o valor da condutividade térmica. Aí deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na lista, na apostila. Se não tiver, vai achar na tabela, né? Isso, acha lá. Tinha calculado. Não cheguei a calcular, não. É de vidro. Aqui na tabela, em uma outra questão, ele dá como 0,038. Então, pode ser que dê uma divergênciazinha do valor que está lá como resposta, né? Pega nada. Mais 2 pinos, encosta em um. Então, vou botar aqui no cantinho, né? Lá da apostila, a gente tem o valor de K da lã de vidro como 0,038 watts metros. Vou botar Celsius para ficar mais dar certo, porque está tudo em Celsius, né? Então agora nos resta só descobrir o valor da resistência da lã para poder descobrir o valor da resistência total. Vou copiar a fórmula aqui de cima. E vou jogar ela lá embaixo para a gente ter como norte, né? Para nortear a gente para resolver essa parada. Deixa ela bem aqui. Nem que dure 10 horas. Então vamos lá. Vou botar aqui resistência. Vou botar R lã, pode ser? Para a gente não se perder. Resistência da lã. Tem alguém com um fone ligado que está dando uma interferência da porra. Então a resistência da lã vai ser Ln D. Diâmetro externo 3 centímetros. Opa, diâmetro externo. Vocês têm que me corrigir, senhores. 5 centímetros. Dividido por 3 centímetros. Fecha parênteses. Isso aqui. Dividido por 2 vezes. 2 vezes 3,14 vezes condutividade da lã, que é 0,038 watts dividido por metro Celsius, vezes o comprimento do tubo, que é 5 metros. Quanto dá isso, senhores? Dá para fazer? Vamos fazer os cálculos aqui já. Espera aí. Isso. Vamos fazer por parte. Quanto dá o LN? Deixa eu calcular aqui também. O senhor deu continuidade, foi? Não deu intervalo, não? Deu 0,51, professor.
O A gente não deu LN. intervalo que o pessoal pediu para seguir direto. Só comecei a segunda questão. Tá, Ok, Fabiano? beleza. A segunda essa aí é Não, a letra B. É a letra B, tá? KB, né? Não, beleza. Vai acompanhando que tu rapidinho te atualiza aí. Não caminhou muito, não. No meu LN deu tá 0,51. 51, 0,51 LN. 0,51. Positivo. Beleza. E a parte de baixo deu quanto? O meu deu 31,4 mais o que ali? 0,0. Ele deu 1.193. 1.193. Deu 1,193. Vamos ver na calculadora aqui. Deu 1,193. 1,19. É isso mesmo. 1,19. Vamos ver na calculadora aqui quanto é que dá para matar Eu vi essa como charada. ponto, mas é vírgula. 2 vezes 3,14 vezes 0,038 vezes 5. 1,19. 1,19. É. 1,19. Beleza. 1,19 watts dividido por Celsius, né? E depois inverte, fica Celsius por watts. Então a resistência da lã deu quanto? Final. 0,42. É isso mesmo? Todo mundo deu isso? Deu. Deu? 0,42 Celsius Viram por watt. Vira uma discrepância que tem de uma para outra? Uma é 0,000422, a outra é 0,42. A resistência da lã é muito maior do que a resistência do cobre. Vamos lá. Vou tirar isso aqui e deixar na parte de baixo para a gente ficar na sequência. Vou fazer assim, vou botar isso aqui na parte de baixo. E vou dar uma subida nesse aqui. Beleza? Tudo é só uma questão, já deu uma folha. Beleza, deixar assim para ficar na sequência. Então vamos lá. A gente precisa calcular o fluxo de calor, certinho? Para a gente calcular o fluxo de calor, vamos ver, o fluxo de calor é igual a diferença de temperatura total, é 33 graus Celsius. Confere? Ei, professor, Diga lá, meu camarada. só essa novela que tá falando aí que não tá colando, né? Quem é aqui o meliante? Quem é o noveleiro? Foi, acho que foi, o noveleiro foi. Mas eu vou manter o nome dele nos bastidores. Bem. Beleza, então a gente tem fluxo de calor é igual a diferença de temperatura, que a gente sabe que é 33, dividido pela resistência térmica total, que é dado pelo valor de resistência do cobre mais a resistência da lã. Quanto é que deu a resistência do cobre? Vocês que anotaram aí, tá na parte, tá lá em cima, né, para mim? 0,000422. 0,00422, tá?
mais a da lã, que está aqui pertinho de mim, né? 0,42 Celsius dividido por watts. Quanto dá esse valor aí, senhores? Quanto dá o fluxo de calor? Zero vírgula 4.204, se for para pegar até outra casa. É mais, né? 4.000. 0,420. Igual dele, tá certo. 0,420. Pegando 3 casas, é claro. Deixa eu ver aqui. Porque esse outro é bem pequeno, né? O valor é uma escala muito menor. Aí tem que pegar muitos décimos para chegar no valor do outro. Entendi. Bora fazer aqui por partes, então. Quanto dá essa soma? A soma dá para fazer aqui direto, né? Não precisa da calculadora. Vou fazer uma paradinha. Quem colega o teu? 0,420 a soma. A soma dá para fazer direto aqui, dá 0,420,422 Celsius. O meu deu 78,49. Dividido por watts. Não é isso que dá a soma? Só botando um sobre o outro. Repete o 4, repete o 2, 0,422, né? Correto. Bora ver na calculadora aqui. 78,49. Vamos lá. 33 dividido por 0,42042. 78,49. Foi isso que deu aí no de vocês? Positivo. Beleza, firmeza, então. Então, fluxo de calor é igual a 78,49 watts. O que vocês acharam da diferença que dá de perda de calor para o tubo com isolamento e sem isolamento? Não entendi, professor. De 78 mil para 78 dá uma diferença. É um valor significativo, né? Essa diferença dá, por isso que a gente faz cálculo de dimensionamento para câmera fria, para câmera frigorífica.